57 países no mundo contam com penas de morte em lei, mas em janeiro desse ano aconteceu algo diferente de todos os anteriores: o método utilizado para execução. A ONU tentou até impedir alegando tortura, mas ela foi utilizada mesmo assim. Vamos falar sobre a primeira execução por gás nitrogênio da história da humanidade. Vamos lá. E aí, Terrófilo, Mauro Plachino aqui. Janeiro de 2024 está marcado como a data da primeira execução de um prisioneiro com gás nitrogênio. No dia 25 de janeiro, o estado do Alabama, nos Estados Unidos, executou o assassino condenado Kenneth Eugene Smith com esse gás nitrogênio. E de acordo com o Centro de Informações sobre Pena de Morte, Smith se tornou a primeira pessoa a ser condenada à morte usando gás nitrogênio puro do mundo. Uma testemunha dessa execução disse à BBC que Smith se debateu violentamente na maca e que todo o processo de execução durou cerca de 25 minutos. Quando foi decidido esse método, a ONU emitiu uma nota condenando a execução dessa forma como cruel e bárbara, mas o Alabama disse que o processo foi realizado de forma humana. Nas suas palavras finais, o homem de 58 anos disse que a sua morte significaria que o Alabama tinha levado a humanidade um passo para trás. O Alabama e 2 outros estados dos Estados Unidos aprovaram a utilização da hipóxia com nitrogênio como método alternativo de execução porque as drogas utilizadas nas injeções letais se tornaram mais difíceis de encontrar, contribuindo para uma queda na aplicação da pena de morte a nível nacional. O jornalista Lee Redpath, que foi um dos 5 profissionais da mídia a testemunharem a execução, disse no programa Newsday da BBC de que foi diferente de qualquer outra que ele já havia testemunhado. Ele falou: "Já estive em 4 execuções anteriores e nunca vi um preso condenado se debater da maneira como Kenneth Smith reagiu ao gás nitrogênio. Mas tem um motivo de Smith ter sido executado com gás nitrogênio e não com uma injeção letal, que é o método mais usado. Mas antes de eu te contar, aproveita e se inscreve aqui no canal e liga as notificações. Assim, você não perde nenhum conteúdo de histórias de terror e casos de true crime todas as semanas." Smith foi um dos 2 homens condenados pelo assassinato da Sra. Seneff em um assassinato de aluguel em março de 1988. A mulher, de 45 anos, foi espancada com instrumento de lareira e esfaqueada no peito e no pescoço, e a sua morte foi encenada para parecer uma invasão de domicílio e roubo. O seu marido, Charles Seneff, um pregador endividado, orquestrou o esquema para receber o dinheiro do seguro, mas ele acabou se matando quando a polícia se aproximava de pegá-lo. Mas Smith não agiu sozinho. O seu colega John Forrest Parker também foi preso e foi executado em 2010. No seu julgamento, Smith admitiu estar presente quando a vítima foi morta, mas disse que não participou do ataque. O júri que o condenou votou a favor da pena de prisão perpétua, mas o juiz rejeitou e impôs a pena capital. Inclusive, esse caso fez a lei ser alterada e, desde então, um juiz não pode mais intervir dessa forma na condenação. Em novembro de 2022, o estado do Alabama tentou executar Smith usando uma injeção letal, mas naquela noite, uma equipe de funcionários da prisão tentou sem sucesso inserir um catéter intravenoso nos braços e nas mãos dele, por fim, em uma veia perto do seu coração. Após múltiplas tentativas durante 1 hora, os funcionários penitenciários decidiram que não tinham mais tempo para levar a cabo a execução antes de a sentença de morte expirar à meia-noite daquele dia. Assim, a sua execução ficou pendente e Smith permaneceu no corredor da morte. Cerca de metade dos estados dos Estados Unidos ainda possuem leis sobre a pena de morte. Os métodos de execução variam, mas alguns ainda permitem execução por enforcamento, pelotão de fuzilamento ou cadeira elétrica. De acordo com o Centro de Informação sobre a Pena de Morte, uma organização sem fins lucrativos que critica a forma como as execuções são administradas,
não foi encontrado nenhum método que viole a proibição da Constituição dos Estados Unidos de punições cruéis e incomuns, embora alguns tribunais estaduais tenham proibido alguns métodos específicos. Nas últimas décadas, porém, a maioria dos estados convergiu para o uso da injeção letal como principal método de execução. A injeção letal é a administração de drogas intravenosas que sedam e matam o condenado, e esse método consta até em nossa lista de mortes mais dolorosas conforme a ciência. Se você quiser ver as demais, só acessar o vídeo no card aqui em cima. Mas voltando à injeção letal, o Texas foi o primeiro estado a executar um criminoso dessa forma em 1982. Em 2023, 24 pessoas foram executadas nos Estados Unidos, a maioria delas na Flórida e no Texas, e todas por injeção letal. O processo, no entanto, nem sempre é simples. Vários meses antes da execução fracassada de Smith, as autoridades do Alabama não conseguiram condenar à morte outro preso no corredor da morte, Alan Miller, também por causa de dificuldades na inserção da agulha intravenosa. Várias outras execuções por injeção letal também não ocorreram conforme o planejado durante os anos. Além disso, existe a dificuldade em obter as drogas injetáveis letais. Em alguns casos, os fabricantes de medicamentos não os vendem ou deixam de produzi-las. O Reino Unido e a União Europeia proibiram as exportações destes produtos químicos em 2011. E em 2016, a empresa Pfizer, que era a última fonte de drogas injetáveis letais no mercado aberto, anunciou que deixaria de os vender para serem utilizados em execuções. Dessa forma, ficou cada vez mais difícil de se trabalhar as injeções letais, o que fez diversos estados a buscarem formas alternativas de execução de prisioneiros. Inclusive, o Texas obtém os seus produtos mortais para injeção letal a partir de uma lista secreta de farmácias de manipulação privadas que misturam os seus próprios medicamentos. Esse método é conhecido por hipóxia por nitrogênio e tem sido usado em suicídios assistidos na Europa. Apesar de nunca ter sido usado em execução, houve críticas ao seu uso. Os advogados do Alabama argumentaram que a morte por hipóxia com nitrogênio é indolor, com a inconsciência ocorrendo em questão de segundos seguida da parada cardíaca. Eles também observaram que o próprio Smith e os seus advogados identificaram esse método como preferível à prática conturbada de uma injeção letal. Mas claro, antes da execução, os advogados de Smith argumentaram que o Alabama não estava adequadamente preparado para levar a cabo a execução e que uma máscara, em vez de um saco ou um outro invólucro, poderia permitir a entrada de oxigênio suficiente para prolongar o processo e causar sofrimento. Os advogados estaduais já haviam alegado em processos judiciais que uma execução com nitrogênio garantiria a inconsciência em segundos. Mas de acordo com um relatório de jornalistas do Alabama que testemunharam a execução, Smith parecia consciente por vários minutos depois que o gás nitrogênio começou a entrar na sua máscara. O repórter Lee Hedgepeth disse que a cabeça de Smith se moveu violentamente para frente e para trás minutos após o início dessa execução. Mas John Hamm, comissário do sistema penitenciário estadual, minimizou os movimentos corporais de Smith, dizendo que nada estava fora do comum do que esperávamos. Na noite de quinta-feira, a Suprema Corte negou-lhe uma prorrogação de última hora. 3 juízes liberais discordaram da decisão da maioria liderada pelos conservadores. A juíza Sonia Sotomayor disse na ocasião: não tendo conseguido matar Smith na primeira tentativa, o Alabama selecionou-o como uma cobaia para testar um método de execução nunca testado antes. Essa execução por gás nitrogênio foi denunciada por alguns profissionais médicos que alertaram que poderia causar uma série de acidentes catastróficos que iam desde convulsões violentas até a sobrevivência em estado vegetativo. Na semana anterior à execução, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos apelou à suspensão da execução, dizendo que o gaseamento de Smith poderia equivaler à tortura ou outro tratamento cruel, desumano ou degradante ao abrigo do direito internacional dos direitos humanos. Mas nada disso conseguiu impedir que a execução ocorresse.
Ela iniciou às 19h53 da noite e ele foi declarado morto às 8h25 do dia 25 de janeiro de 2024. Mas agora, me dá a tua opinião. Essa execução, da maneira que foi, pode ser considerado tortura ou deve ser mantida pelos Estados Unidos? Me conta aqui nos comentários. E se gosta de histórias de terror, como casos como esse, que tal aproveitar elas na ficção, lendo as minhas histórias publicadas na Amazon? O link do meu perfil está aqui na descrição do vídeo. Se você quiser ver mais vídeos de crimes e prisões, que tal conhecer a história de Daniel Marsh, o adolescente mais maligno do mundo? Acesse esse vídeo aqui e veja o que ele fez. Um ótimo terror para ti e até o próximo caso. Até mais!